E eu queria que você orasse nessa noite e colocasse a sua vida diante de Deus. O destino de Deus na sua vida, ele se cumpre nas promessas de Deus. Você tem que entender que a sua vida, enquanto ela estiver nas mãos de Deus, Deus está tomando conta dela. Senhor, nesta noite, eu te peço, meu Deus, que tu fale aos nossos corações e ministre as nossas vidas e traga uma palavra revelada de poder e glória, para que tenhamos o entendimento da tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, que Deus te abençoe. Para aqueles que eu não vi ainda, Deus abençoe, sejam bem-vindos. O meu tema da minha palavra hoje é o destino e as escolhas. Esta semana veio essa palavra ao meu coração durante a semana. Essa palavra que eu vou estar ministrando, eu já tinha recebido ela durante a semana. Daí eu só fiz uma adaptação para o tema, que é o Senhor dos Anéis. Não, Senhor dos Anéis não, o Senhor dos Destinos. Amém? Deixa eu dar um entendimento para você, para nós excluirmos as fatalidades. Abra sua Bíblia, eu vou ler alguns textos que eu quero que você tenha um entendimento teológico. Eu não vi a pregação do Fred semana passada, mas eu poderia cair aqui, sem medo de errar, num tema extremamente polêmico, que é predestinação, que é predestino. Pregou isso domingo passado, mas deve ser um dos temas nas próximas semanas. Tema polêmico, complexo. Fiquei tentado, confesso aos irmãos, de entrar nele hoje. Fiquei tentado, estudei, revi, pensei, mas me afastei do tema predestino. Me afastei dele para me concentrar no tema destinos e as escolhas. Vou ler dois textos em Eclesiastes. Abra sua Bíblia bem no meio, Salmos, avança um pouquinho, Provérbios, mais um pouquinho, Eclesiastes, não tem como errar. Abriu bem no meio, vai cair em Salmo aí, só se a sua Bíblia não for Bíblia normal, né? Se for essas Bíblias de estudo não, mas se for uma Bíblia normal, bem no meio, abre e logo adiante tem aí Eclesiastes. E daí nós temos um texto aí em Eclesiastes 3,19. Oi? Eclesiastes 3,19. Falei errado, foi? Eclesiastes 3,19. Diz assim, ó. Vou ler numa versão, uma linguagem mais atual. O que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego dos homens sobre os animais. Não é nenhuma. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Mas o pensador, ele amplia a visão, e lá em 9,2 ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim como o bom, como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Diga amém. Para termos entendimento, primeiro tem que entender que todos nós temos um único destino. Amém? A morte. Da morte nós temos ela eterna, ou temos ela como vida eterna. Então nós temos que compreender que esta
realidade é uma realidade humana. E quanto mais eu entendo, mais eu compreendo Deus. E quanto mais eu me aprofundo nela, mais a realidade divina vem sobre a minha vida. Salomão, quando ele vai cantar os seus versos, e depois do tempo de sua vida, ele já é um homem idoso, ele diz: puxa vida, tudo foi vaidade, as riquezas, o não ter, o ter, as honrarias, as desonras, as maldades, as bondades, tudo foi vaidade. Ele descobriu uma coisa, que a vida dele tinha sido uma decisão de escolhas. Ele entendeu que a sua vida não estava sendo lançada a um léu de ocasiões, a um léu do ocasional, do acaso. Bem, como dizia naquela música da Letra dos Titãs, né? Ele diz assim: se o acaso, por acaso vim na minha vida, né? Ele lança a sua vida a uma situação das causalidades. E se eu viver sobre as causalidades, a vida ela fica limitada às condições que a vida mesmo te propõe. Salomão, ele entendeu que não. Ele disse: olha, eu entendi que tanto bom quanto ruim, tanto pecador como puro quanto impuro, o que sacrifica e o que não sacrifica, eu entendo que todos eles são iguais. E todo homem na sua natureza, ele tem uma decisão, as escolhas que ele faz. A Bíblia ele vai se ampliar para nós, e vai ter uma passagem que muitos de vocês conhecem, que diz assim, tem uma frase que muitos dizem assim, já ouviram essa frase várias vezes: não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Quem já ouviu falar isso? Ah, está vendo? Os mais antigos então se animam todos. Que versículo é esse da Bíblia? Que versículo que é esse da Bíblia? Não cai nenhuma folha de uma árvore se Deus não permitir. Que versículo que é da Bíblia esse? Não sabe? Não, não pode saber, porque nenhum versículo da Bíblia fala isso. Não fala, pastor, não, irmãos. Nenhum versículo da Bíblia está escrito que nenhuma folha cai da árvore se Deus não souber. Não existe esse versículo bíblico. Existem verdades bíblicas que sustentam essa afirmativa. A mais próxima dele tem irmão assustado, né? Olha, e o irmão orando: Deus, como tu diz na tua palavra, nenhuma folha, não existe. Não, Deus não disse isso não, irmão, tenha calma. O mais próximo disso, Ezequiel 17, 24: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore mais alta, elevei a árvore mais baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e eu, o Senhor, o farei. A coisa mais perto de uma folha que cai de uma árvore que Deus sabe é isso. Não tem nada mais parecido. Mas tem outros mais parecidos que você conhece. Abra sua Bíblia aí, Mateus 10, 29, 30. Eu vou levar você a entender algo que eu quero te explicar. Mateus 10, 29. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Diz o seguinte: quem encontrou, diga amém. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 10, capítulo 10, 29 e 30 diz o seguinte: não se vende 2 pardais por uma moeda de pequeno valor, contudo, nem mesmo um deles cairá ao chão sem o conhecimento do vosso Pai. Porém, os próprios cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Diga amém. Deixa eu ver uma irmã que tem muito cabelo. Você mesmo, vem minha filha, você tem, vem para cá, você de muitos cabelos. Olha ali, eu acho que ninguém mais tem cabelos que essa moça. Deixa eu ver se tem mais alguém. Vem, suba aqui minha filha, vai. Deixa eu ver. Muito bem, não achei ninguém nem parecido.
Vire de costa, por favor. Isso, nós queremos ver os seus cabelos. Agora você pense bem, que a Bíblia diz que... Ah, é? Muito bem. Ela diz que o nome dela é Kekel. Deus também chama você de Kekel, viu, minha filha? Bota o cabelinho assim para trás. A Bíblia diz o seguinte, que Deus conhece o número de cabelo que Kekel tem na cabeça. Você crê nisso? Você crê nisso? Passa a mão no seu cabelo assim. Diga, Deus conhece o número de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Tá bom, minha filha? Tá bom, Kekel? Obrigado, viu? Vamos ler mais um, só para a gente se animar? Lucas 21, 18 diz assim: contudo, vem para cá, Kekel, rapidinho, minha filha, venha para cá. Corra, mulher, corra, mulher, que eu esqueci de completar o versículo. Corra. Vê se caiu algum cabelo seu, fica aqui de costa. Vamos fazer um teste do cabelo, vê se cai algum. Para aí, minha filha, para aí, segura aí. Ah, saiu algum cabelinho? Nenhum, Deus não permitiu que nenhum cabelinho saísse agora. Mas diz assim, fica de costa aí: contudo, nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá de modo algum. Deus diz o seguinte: além de saber que todos os cabelinhos que tem na sua cabeça, Ele diz que eu não consegui tirar nenhum fiozinho aqui, nem para mostrar. Vou tirar um, pronto. Esse Deus permitiu, viu, minha filha? Diz que Deus não vai deixar nenhum cabelo perecer. Doeu, foi? Não, né? Tá bom, obrigado, pode sentar, viu? A sua contribuição já foi bastante. A senhora hoje deu o sangue por este culto. Aqui, caiu 2 cabelos até. Agora Deus é o seguinte, ó: que nenhum fio de cabelo perece sem que ele saiba. Pastor, então o que tudo isso tem a ver entre destino, e tudo tem a ver com fatalidade, e tudo tem a ver com o que Deus está fazendo, com o que eu tomo de decisão? O que você precisa entender primeiro, que Deus, Ele está com foco sobre todas as coisas, e tudo está diante da atenção de Deus, tudo que acontece no mundo, inclusive preocupado com os fios de cabelo que você tem na cabeça. O escritor, ele pega uma coisa muito simples, ele diz: Deus conhece tudo. Ele sabe o antes, o depois, o agora, o presente, o futuro e o passado. Eu estou vivendo esta semana um momento assim na minha vida. Desde o começo do ano que eu concorri a alguns negócios grandes. De 2 negócios grandes, um eu peguei e o outro não. Eu perdi uma concorrência, fiquei chateado, perdi uma concorrência. A gente perde dinheiro durante o texto. O mês correu, e quando chegou em julho, que era o mês desse ainda tem o cabelo da Kekel aqui, ó. Vou deixar aqui, viu, minha filha, para você pegar mais tarde. Quando correu nesse mês de julho, várias coisas aconteceram. O meu pai ficou enfermo, provavelmente a gente vai ter que ir lá dar uma assistência para ele no Rio Grande do Sul. O meu outro contrato aqui teve uma mudança muito grande, teve uma atenção muito especial minha. O outro contato lá também requer outras necessidades. Eu pensei assim, durante essa semana, eu estava trabalhando, tocou meu telefone, e eu atendi. Quem era no meu telefone? A pessoa que ganhou o contrato que eu perdi, o meu concorrente. Ele disse: ô Mauro, sim, rapaz, você pode nos ajudar? O que você diz para um concorrente que você perdeu muito dinheiro e te liga pedindo ajuda? Você diz o que para ele? O que você diz para ele? Não, eu disse: posso te ajudar. A vontade é dizer: passa para mim o contrato, né, meu filho? Muito bem, mas eu disse: eu posso te ajudar. O que você precisa? Sabe por quê? Porque as coisas do cristão são loucuras para o mundo. E daí eu já não começo a agir mais como as coisas do mundo, mas eu ajo impulsionado por aquilo que eu creio de Deus. Porque eu já não vejo mais o outro como um concorrente, mas eu vejo o outro como alguém que precisa de ajuda. Eu já não vejo o outro só na oportunidade de ganhar uns trocados a mais, mas eu vejo no outro na oportunidade de ganhar um amigo.
Eu já não vejo no outro só a oportunidade de ter uma vantagem comercial ou uma vantagem sobre o fracasso dele. Eu vejo a oportunidade de erguer alguém que possa reconhecer em mim uma atitude diferenciada. Eu escolhi seguir um padrão cristão, não um padrão secular. Lá adiante eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser nos dias que virão, mas eu sei que estará lá registrado, anotado, dito, previsto, estabelecido, que naquele dia eu não agi como o mundo age, eu não agi na razão do mundo, mas na loucura de Deus. Destino é escolha, e se lá atrás eu não consegui, Deus me mostrou hoje que eu não teria talvez condições de absorver todo aquele processo. Com certeza Jeová está atento a tudo. As pessoas perguntam muito: pastor, apóstolo, o acaso existe? A coincidência existe? Eu me lembro quando nós nos convertemos, nós usávamos muito essa expressão, acho que não é mais tão usual hoje, mas nós usávamos muito isso. Acontecia alguma coisa, às vezes boa, às vezes ruim, e nós dizíamos assim: rapaz, isso foi uma Jesuscidência. Jesus, ele interagiu de alguma forma para que eu encontrasse alguém, para que alguém me procurasse, para que eu passasse até uma dificuldade, para que eu passasse algum momento. Alguma coisa foi feita no reino espiritual para que algo acontecesse, e aquilo retornaria para mim de alguma forma. E as pessoas perguntam muito: e o acaso acontece? E a fatalidade acontece? O acaso não existe. Diga comigo: o acaso não existe. O acaso, se você vai estudar, você vai pegar 3 colunas de estudo: o estudo do acaso, que leva à fatalidade, e tem o destino, que leva a predestino. São três bases teológicas muito bem fundamentadas. Você tem horas, dias e meses para pensar e estudar sobre o assunto. O acaso leva à fatalidade. Se a sua vida ela está sendo conduzida e dirigida somente pelo acaso, a sua vida está sendo dirigida por fatalidades, ou fatos que possam levar você a passar por alguma situação, de boa ou de ruim. Fatalidade, ela é base principalmente de premissas do islamismo, hinduísmo e outras religiões da mesma forma, que acreditam em castas, que acreditam em ordens espirituais. Ou seja, quem é pobre tem que morrer pobre, quem é rico tem que morrer rico. Se alguém nasceu doente, foi por causa de um acaso na vida dele, foi um destino de fatalidade sobre a vida dele. Nós cristãos não vivemos com essa mitologia de fatalidade, mas os cristãos, a igreja evangélica, ela tem sim suas doutrinas de fatalidade e desgraça. Na igreja evangélica, a fatalidade é assim: a crença do que será, será. Quer ver quando é que isso acontece? Olhe para mim, acontece quando você ora assim, está com algum problema, você ora e diz: vai acontecer o que Deus quiser, vai acontecer conforme a vontade de Deus, vai ser conforme o que Deus resolver. Você passa a sua impotência de decisão para a decisão divina. Cristão tem esta mania: o que será, será. E uma vez que todos os passados, presentes, futuros eventos possam ser predeterminados por Deus Todo-Poderoso, ou de outra força, sabe Deus qual que a pessoa está se impulsionando. O que eu quero que você entenda, que não é desta forma que Deus age na sua vida. Eu vou te mostrar um exemplo de como Deus faz. Amém? Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1. Enquanto você abre, diga assim comigo: Deus, diga comigo, Deus é onisciente,
onipotente e onipresente. Deus sabe tudo, Deus vê tudo e Deus está em todos os lugares. Existe um homem, nesses capítulos, eles começam um pouco antes na história. Isaías 38, quem encontrou diga amém. Isaías 38, quem encontrou diga amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia que nem procura, Deus, ficaram calados, né? 38, eu vou ler só o capítulo 1, fique ligado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, diga mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Ponto. Deixa aberta a Bíblia aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse sujeito e depois nós voltamos à leitura. Quem é Ezequias, pastor? Ezequias é o 13º rei de Israel, de Judá. E Isaías aí é o profeta de Judá desse tempo. Para cada rei, um profeta. Ezequias, Isaías, ok? Isaías é o profeta. Ele reinou, começou a reinar, era um jovem com 25 anos de idade, e ele reinou durante 29 anos. Se você vai em Crônicas e vê um capítulo antes da história, vai mostrar quem era pai de Ezequias. E a Bíblia diz que o pai de Ezequias, o 12º rei, era Acais. E a Bíblia diz que Acais foi o pior rei que Judá teve. Diga misericórdia. O pior rei foi o pai desse sujeito. O pior. Acaso o pai de Ezequias foi tão ruim, tão perverso, que ele fechou o templo, lacrou o templo e fez estátuas dele mesmo e distribuiu por toda Jerusalém para que as pessoas adorassem a ele. O pai de Ezequias foi tão ruim, tão distante de Deus, que quando ele morreu, ele não foi enterrado no lugar dos reis. O seu corpo foi enterrado fora de Jerusalém, de tanta foi a vergonha que o pai de Ezequias fez. Ou seja, se destino fosse destino, Ezequias seria um homem terrível, porque o pai era um homem terrível. Se você simplesmente dizer assim: o destino deixou para a minha vida uma vida desgramada, porque o meu pai tinha uma vida desgramada, foi uma escolha seguir ela. Se você dizer assim: a minha família não se deu bem, porque a família do meu pai era ruim, você escolheu para a sua vida não ser bem. Se você escolheu para a sua vida que a sua vida fosse uma cópia ou uma xerox de vidas que viveram com você, seja de pai, de famílias, não importa, você escolheu ser assim. Primeira coisa, quebre esse conformismo de achar que você não deu errado, porque o destino reservou para você uma vida ruim. O destino não reservou, porque o destino não tem esse poder sobre a sua vida. Mas Ezequias também tinha uma coisa interessante. Quando você abre lá em Crônicas, quando fala de Ezequias, diz: Ezequias reinou com 25 anos de idade até os 29 anos e fez o que era agradável a Deus. E Ezequias era mãe, e a sua mãe era Abi. Lá, se você abrir lá em Crônicas 32 ou 33, vai dizer assim: quem era a mãe de Ezequias? Olha que interessante. A mãe de Ezequias, o nome dela era Abia. Era filha de quem? Zacarias, profeta que está relacionado a João na Bíblia. Assim como João evangelista está para Apocalipse, Zacarias está para o Velho Testamento, com uma palavra apocalíptica para o Velho Testamento. São dois livros paralelos, Zacarias e Apocalipse.
Um anuncia a volta de Jesus e o outro anuncia a vinda de Jesus. Literalmente, virá um, será chamado Emanuel, vai para o crucifixo, vai ser crucificado, será morto, será um cordeiro sem mancha. Ele escancara a revelação. E Ezequiel não era nada mais, nada menos do que neto desse sujeito. Ele foi considerado um dos maiores reis de Judá por causa da sua confiança em Deus. Esse homem, esse jovem de 25 anos, quando toma o poder, ele restabelece o templo, restabelece os levitas, restabelece a Páscoa, restabelece a oração, restabelece a fé. Ele começa a construir um grande reinado, e no início do seu reinado, ele purifica o templo, reintegra os sacerdotes, os levitas do seu ministério, restaura as portas do templo e restaura a Páscoa, segundo a crônica de 29 a 32, você vai ler todos esses textos lá. Além disso, eu estou falando de escolhas, além disso, Ezequias, ele combate a idolatria, proibiu o culto a deuses pagãos, determina que fosse destruída a serpente de bronze, aquela lá de Moisés que ainda existia, pois o povo ainda adorava ela, e devido à sua obediência, Deus trouxe paz ao seu reino. Aquele rei que veio de uma raiz muito ruim, agora ele escolhe fazer algo diante da presença de Deus. Ele escolhe agora ser um homem diante da vontade de Deus, e ele começa a reescrever a sua história. Talvez olhassem para o pai, olhassem para ele e diziam: meu Deus, quando esse morrer, esse filho assume, vai ser pior do que o pai. Quando ele assumir, vai fazer coisas, ele não vai querer destruir as imagens do pai. E ele foi lá e destruiu as imagens do pai dele, tirou todo aquele paganismo de dentro de Jerusalém e restabelece a palavra de Deus. Ainda de acordo com a Bíblia, ele foi duramente afrontado por Senaqueribe, um assírio maluco, doido, um exército de 185 homens profissionais, poderosamente armados. E Senaqueribe para nas portas de Jerusalém e manda um aviso: prepara-te, Ezequias, porque vai morrer você e todos que estiverem dentro da cidade. E Ezequias, ele tomado de unção e de fé, ele tem uma das palavras mais fortes, mais bonitas, lá em 2 Coríntios 32, 7, 8, ele diz assim: diz para o povo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá, segundo a Crônicas 32, 7, 8. Aquele homem decidiu seguir uma rota diferente na vida dele. Um homem segundo o coração de Deus. É aquele texto, né? Porei um anzol no seu nariz e um freio na tua boca e te levarei, né? Tomando o crocodilo. Esse texto que é de Senaqueribe, muito conhecido. É nesse texto que ele vai tomar vitória. Vamos voltar para o nosso texto. O texto aqui é o seguinte: Senaqueribe ainda está na rua, tá? Ele ainda está lá fora afrontando, e agora Ezequias está dentro de Jerusalém. Bate um profeta na porta dele, vai até ele e diz: Ezequias, ajeita a tua casa, ajeita a tua família, porque tu vai morrer. Ou ele dizia assim: esse é o meu destino, eu vou morrer agora rei, de uma doença mortal, sem vencer os meus inimigos. Ele podia ter feito isso, ou ele podia ter feito diferente, da forma que ele fez. Continua o texto comigo, 32, 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede
e começou a orar. Ele se bateu aqui, meu irmão, lá na cama dele, lá no trono dele. Ele disse: não, o meu destino não é esse, não é isso que eu quero para a minha vida, não é nisso que eu acredito. Ele se volta para a parede e diz, versículo 3, acompanha na sua Bíblia, estou lendo Isaías 38, versículo 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha para mim, decida a bênção na sua vida. Ele foi reclamar e chorar nos pés de quem podia socorrê-lo. A palavra era do próprio Deus. Ele diz: agora, Deus, eu fui fiel a ti, eu fiz tudo o que tu querias, eu te honrei, eu adorei. Eu não disse tudo isso, mas está intrínseco, né? Eu restaurei o templo, os levitas, os sacerdotes, a Páscoa, as festas, os louvores. Eu tirei os deuses pagãos, eu levei o povo a ter fé, eu restaurei a tua palavra, Deus. Eu não quero morrer como um rei doente, eu não quero morrer com o meu inimigo às portas. Não é isso que eu quero. Talvez você dissesse para mim assim: pastor, não tinha o que fazer, Deus tinha determinado. Nós ficamos nesse fatalismo de determinações que não sabe nem de onde é que vem. Eu não vou gritar mais para não acordar ela, ela está ali dormindo. Nós ficamos fadados a isso, a dizer: não, Deus determinou, Deus quer assim. Se Deus quer isso, da onde, meu irmão? Esse homem tinha uma palavra encerrada, esse homem tinha uma palavra final. Vai o profeta e diz: Deus mandou te dizer, meu amigo, você vai morrer. Ajeita tudo aí rápido, que encerrou para a sua vida, não tem mais o que fazer. Ele olha e disse: não, não é assim não, para aí. Deus vai até Isaías. A Bíblia diz que Deus ouviu esta oração. Deus ouviu a oração daquele homem. Vai até Isaías, estou lendo lá no 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescento aos teus dias mais 15 anos. Diga amém. Diga aleluia. Diga mais forte: glória a Deus. Feche os teus olhos. Diga assim comigo: Deus, ouve a minha oração. Amém? Pode olhar para cá. Deus vai lá e diz para ele: olha, meu irmão, olha, meu filho, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, eu ouvi o teu clamor. Olha para mim aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus está ouvindo a tua oração? Você tem orado? Você tem falado com Ele? Você tem chorado aos pés do Senhor? Ou você está largado ao fatalismo evangélico de se Deus quiser Ele faz? Deus vai agir na sua decisão. Você é o Senhor do seu destino. Pastor, mas não tem mais o que fazer, meu marido foi embora. Ore para ele voltar. Pastor, não tem mais o que fazer, a porta de emprego fechou. Ora para Deus abrir uma maior para você. Pastor, não tem mais o que fazer, pastor. Já está no leito de morte. Ore para Deus restaurar. Pastor, já estou entregue, eu não tenho mais a fé para fazer as coisas mudar. Ore para Deus lhe dar uma porçãozinha de fé no tamanho de um grão de mostarda, e você vai ver o milagre acontecer.
O que Deus quer que você faça é que você decida a sua bênção. O que Deus quer que você faça é que você decida a sua caminhada, para que Ele comece a dar a tua vitória. Abra a mão do fatalismo, do acaso, de se entregar simplesmente aos ventos das situações. O que Ezequias disse para Deus era isso: eu sei que eu vou morrer, mas não vai ser assim não. Não vai ser envergonhado, desprezado. Não vai ser dessa forma que eu vou morrer. A vergonha para aquele homem seria dupla. Ele seria envergonhado porque um rei morrer doente e ainda no meio de ameaças de guerra. O que Deus mostrou nesse poder dessa oração é esse grito de justiça. O que nos falta é esse equilíbrio. Às vezes estamos tão distante, tão afastados e tão longe de Deus, que parece que a nossa oração não vai ser ouvida. Olha para mim e vou te ensinar algo. Não esqueça isso nunca. Você pode se afastar de Deus, mas Deus não se afasta de você. Você pode se achar o mais distante, o mais longe que você imagina lá na sua fé, mas Deus está juntinho, contando os fiozinhos do teu cabelo e dizendo: eu sei tudo, conheço a tua vida, de onde é que tu vem, de onde é que tu foi, para onde é que tu vai. Deus, Ele tem o melhor plano para você. Deus tem um escrito de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus escolheu a melhor rota, Deus escolheu o melhor caminho. Essa semana eu e a Beth estamos vindo de Recife. Normalmente eu levo 2h30, 3 horas para chegar em casa. Lá de Boa Viagem até aqui a Jatiuca. Levamos 5 horas para chegar. Eu e Beth, 5 horas. A estrada fechada, um trânsito difícil. E daí nós andamos uma boa parte do caminho. Quando chegamos numa parte do caminho, nós tivemos que retornar. Estava interrompido, uma parte aqui da BR está interrompida. Tivemos que não tínhamos como passar. Nós fomos até lá, a passada, tinha um caminho pelo meio das canas, que nós tentamos e desistir. Tinha um caminho por meio de um lago, que eu nem arrisquei. E tinha o terceiro caminho, que era voltar e andar mais 150 quilômetros de volta. E eu disse para a Beth: nós vamos voltar 150 quilômetros, vamos fazer a volta lá por Palmares e sair lá no litoral e vamos para casa. Daí viemos no caminho, ela vinha conversando e eu vinha mais quieto. E eu pensei algo no caminho. Eu disse: mas Deus, que coisa, há caminhos, destinos, eu não sabia do tema ainda não. Há caminhos, destinos e atalhos. Tem muita gente que gosta de fazer atalhos nas coisas da vida, não tem a paciência de seguir o caminho correto. Aí, pastor, qual era o caminho correto? Era ter seguido adiante? Não. O caminho correto era ter voltado e percorrido todas aquelas 5 horas. Tivemos mais tempo para conversar, paramos para tomar um cafezinho com pão de queijo folhado e um chocolate quente no caminho. Desfrutamos de outras coisas. Deus fez daquele momento um momento mais especial. E eu disse: Deus, como é bom não escolher caminhos difíceis, mas seguir o caminho que você quer, mesmo que seja o mais longo. Às vezes tem caminhos perto, no meio do canavial, no barro, né? Com risco de assalto. Às vezes tem um caminho mais longo, às vezes demora mais para chegar, mas é o caminho que Deus quer. Ezequias, ele escolheu o caminho e a direção que Deus tinha para ele. Ele decidiu o caminho que ele tinha da fé dele. Ele disse: não, eu não vou morrer desse jeito. E Deus honrou a vida dele e acrescentou mais 15 anos. E o que é mais maravilhoso foi o que acontece em seguida. Daí é que Deus tem um negócio tremendo. Vamos ler no restante do texto? Olha só, daí Deus foi lá,
ouve a oração do sujeito, o cara vai morrer. O sujeito, meu irmão, já determinou, é morte. Ele ora, chora nos pés do Senhor, determina o que quer, e Deus faz o seguinte com ele: mais 15 anos de vida. No 6, vou livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti esta cidade eu defenderei. Promete a ele, livrar ele dos inimigos, a ele e a família dele. Diga amém. E diz mais ainda para ele: e isto será da parte do Senhor. Estou lendo no 7, 38, 7. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra. Eis que farei que a sombra dos graus do relógio de Acaz voltem 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. 45 minutos foi o tempo que Deus voltou. Sabe o que Deus disse? O que foi dito não se disse mais. Aquela palavra de morte encerrou, aquela palavra de fatalidade foi encerrada. Deus é capaz de voltar o tempo, só para alinhar a rota da sua vida, só para alinhar a rota da tua bênção, só para alinhar a rota da tua prosperidade, só para alinhar a rota da tua felicidade, só para alinhar a rota da vitória sobre os teus inimigos. Deus é capaz de voltar o tempo para te dar a vitória. Só crê e só vê quem tem fé. Daí você olha para mim e diz: Deus quis assim. Não, meu filho, aconteceu assim, porque a sua decisão assim aceitou. Pastor, me distanciei, caí em pecado, errei, fechou uma porta, perdi a família, perdi a casa. Você permitiu. Ore para Deus, creia na sua oração. Quer saber quem é o Senhor do seu destino? A sua fé em Deus, meu irmão. Creia, acredite no Deus que tem sustentado a sua vida. Irmão, se Deus conhece até os fiozinhos dos seus cabelos, será que Ele não vai conhecer o que você precisa? Talvez um médico tenha decidido o destino da sua vida, não aceite. Talvez um advogado dado com uma causa perdida, não aceite. Talvez um casamento arruinado, não aceite. Talvez a sua família tenha dito: você é a ovelha negra da família, não aceite. Talvez o patrão tenha lhe mandado embora, não aceite. Se o patrão não quis mais você, vai abrir uma porta melhor para a sua vida. Acredite nisso, não é porque eu estou dizendo, porque você vai orar para que assim seja. O marido não te quer mais, não aceite. A esposa te abandonou, não aceite. Mas se você decidir o que quer, se você decidir o que quer, meu irmão, e fizer o seu pacto com Deus, você pode mudar o seu destino. Você crê nisso? Fique em pé, por favor. Você pode mudar qualquer coisa que parece já ter sido decidida para você. Use a sua fé, meu irmão. Use o seu poder de decisão.